Olá! Olá, olá, olá! Gente, começar vídeo é muito ridículo, gente. Ser blogueiro é muito ridículo. Aqui tô eu gravando o terceiro vídeo pro IGTV. Como vocês veem, nós não temos locação. Isso é o meu quarto. Eu achei que era melhor do que a parede branca, porque pelo menos eu fico mais confortável, tem mesa. E não temos edição de vídeo. A Dani vai me ensinar em breve como fazer. Mas temos conteúdo. Então é o seguinte, abriu o edital do NPGAU para mestrado e doutorado, né? NPGAU é o Núcleo de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG, que é onde eu fiz meu mestrado, estou fazendo meu doutorado agora. Lembrando, eu não sou doutora, eu estou no doutorado. Eu tive notas muito boas nos meus projetos a vida toda, então assim, eu sou boa em fazer projeto, tanto projetos de captação de recursos quanto esses projetos de doutorado. E eu recebi alguns e-mails de colegas que vão tentar pedindo dicas. Então eu vou fazer esse vídeo aqui falando sobre o projeto em si. Ele serve para qualquer processo seletivo que vocês forem fazer, para o TCC e tudo, mas eu estou focando no que o NPGAU pede. O NPGAU pede um projeto um pouco mais simples. Pode ser que futuramente eu discuta outros elementos que entram no projeto. Nesse momento, né, eu não tive acesso ao formulário desse ano e infelizmente eu não estou com o meu formulário do ano passado mais, eu estou só com o meu projeto aqui, então eu não sei exatamente o número de palavras que cada sessão pede, mas lembrando que é para ser simples, objetivo, claro, não passa de 10 páginas, é um projeto muito tranquilo de ser feito. Então eu vou dar algumas dicas primeiro. A primeira delas é, tentem processo seletivo no NPGAU. Eu fui e sou muito feliz na Escola de Arquitetura da UFMG. Os professores são absolutamente atenciosos, os colegas são muito colaborativos, o espaço da faculdade é muito bom, apesar de que agora estou fazendo online. Então, assim, foi muito satisfatório para mim. Então, quem estiver pensando em fazer, faz, tenta mesmo. Outra coisa, o projeto, ele, muitas vezes, ele é tem que ver no edital, mas salvo engano, ele é um dos critérios de desempate. Então, de repente, uma nota mais baixa, um ponto no projeto, pode fazer com que você não ganhe uma bolsa, alguma coisa do tipo. Então, sejam bem criteriosos no seu projeto, mas o projeto não é tudo. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando para vocês deixarem de se preparar bem para a entrevista, para a prova, para quem for fazer o mestrado. A nota da proficiência linguística não entra, ela não é classificatória, mas de toda forma é muito importante saber inglês se vocês querem ir para a pós-graduação. Sugiro para quem tem um inglês assim mais ou menos que durante a pós-graduação façam a aula, seja particular, seja nos cursos de graça que a internet oferece, mas é muito importante poder acessar material em espanhol, mas principalmente em inglês, porque autores de todo o mundo são traduzidos para o inglês. Isso não necessariamente acontece para o português. Então, vamos passar para o projeto, né? Tem alguns elementos que são fundamentais e eu vou explicar o que vocês têm que colocar em cada um desses elementos. Primeiro é o título. Tenha um título que já diga o que veio. Vocês não estão fazendo um livro de ficção, vocês estão fazendo um projeto científico. O título de vocês tem que atrair as pessoas certas. Então, assim, não precisa elaborar, não precisa ficar lindo. Você não precisa fazer aquele título enorme, mas coloque no título as palavras-chave. Se você for fazer um estudo de caso, coloque o estudo de caso, o nome do estudo de caso. Desde que o seu título já fale por si mesmo. Segundo, vocês vão fazer o resumo. O resumo eu me lembro que tinha que ter 1000 caracteres. Isso é pouco para quem escreve muito igual eu. Então, o que eu faço? Eu deixo o resumo por último. Então, nesse vídeo ele também vai ficar por último. Em seguida, vocês vão passar para a definição do objeto. Essa parte é muito, 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 muito importante, porque é a hora que vocês vão falar o que vocês querem pesquisar. Quando vocês estão falando o que vocês querem pesquisar, você já está falando todo o resto do projeto, apesar de que você vai detalhar depois, mas você está dizendo por que seu projeto é relevante, por que ele encaixa naquela linha de pesquisa, por que ele encaixa naquela escola específica, naquela universidade, o que ele já indica que métodos que você vai usar para pesquisar. Então, na definição do objeto, você tem que ser um pouco amplo, levando em consideração que depois que você for aprovado, você vai trabalhar com o seu orientador, o seu projeto vai sofrer modificações, ele vai, né, é para isso que existe o orientador e os seus colegas e tudo mais, né? Se você soubesse fazer tudo sozinho, você não precisava entrar para a academia é um espaço de trocas.
Mas lá você vai colocar, então digamos que você quer estudar gentrificação. A definição do seu objeto não é, eu quero estudar os efeitos da gentrificação no século XXI. Você não está definindo o objeto. Você pode dizer e falar, olha, eu quero estudar os efeitos dos mega eventos esportivos na gentrificação dos bairros adjacentes à construção dos equipamentos esportivos, no caso, por exemplo, da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Aí, vamos supor que você pega como estudo de caso o Japão, porque vai ter Olimpíadas agora, e salvo engano a Copa vai ser meu cachorrinho que vai participar do vídeo, gente, lindo. Então aí você explica. Então, eu sempre começo introduzindo de algum texto de metodologia que eu gosto. Eu uso sempre a Miraci e o Raul Rojano, que é um mexicano. Então lá eu coloco uma pequena definição. O objeto é tal coisa, assim, 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 assado. Depois eu parto para o meu objeto, faço um parágrafo bem objetivo. Então, no meu caso, que foi sobre mineração. Então, meu objeto de estudo são os impactos socioambientais e territoriais do processo de migração predatória no Brasil, utilizando o estudo de caso do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em Minas Gerais. E uso mais uns 2 ou 3 parágrafos para explicar melhor aquele objeto. Aí eu falo, olha, no dia tal, do ano tal, a mina do Córrego do Feijão, que era explorada pela empresa Vale, rompeu a barragem de rejeitos, aconteceu isso, e levando em consideração como que isso altera o território, é um território urbano, blá, blá, blá. Expliquei. Então, essa é a definição do objeto. Você fala o que você quer estudar, deixando um pouco amplo, levando em consideração que você vai mudar ele quando você tiver, todo mundo muda, não se preocupem. Vocês vão fazer matéria de metodologia, vocês vão reunir com o orientador, então você vai mudar um pouco, você tem que dar margem, mas por outro lado você tem que ter confiança e falar, olha, eu estou tentando esse processo seletivo porque tem algo que eu quero estudar, tem algo que me move, tem algo que eu acho que é interessante para o mundo, para a academia, para tudo. E aí você vai passar, então, o meu tinha o recorte espaço-temporal. Eu não me lembro se isso era exigência do edital ou se eu coloquei esse tópico como subtópico do objeto. E aí eu fui explicar por que Brumadinho, né, levando em consideração que a mineração predatória ela está na América Latina e no mundo todo, ela está na África, eu poderia estar estudando Pará, poderia estar estudando a questão da mineração do Cerro, agora poderia estar estudando Mariana. Aí eu explico que o meu recorte é Brumadinho por essas e essas razões e que para o escopo do projeto eu vou estudar o que ocorreu entre 2019 e 2023, salvo engano, analisando então esses impactos, tudo. Depois vocês vão ter a parte referencial teórico. É onde que vocês vão dizer qual a teoria que vocês vão usar. Então, assim, o meu referencial teórico são as teorias Foucaultianas sobre o assunto tal. E é o seu marco teórico, né? Não quer dizer que você não vai usar outras teorias, não quer dizer que você não vai usar outros autores, mas aquele marco teórico, ele estrutura todo o pensamento do seu projeto. No meu caso, foi a teoria derivacionista do Estado. Passando do marco teórico, você entra em revisão de literatura. Mesmo que você ainda não esteja fazendo sua pesquisa, espera-se que no mínimo você já saiba o estado da arte do seu problema, pelo menos na literatura. Então você vai falar, olha, no meu caso, o Hirsch, que é um autor muito importante, fala isso, Alisson Mascaro está falando isso, o Pachucanes defendeu isso, o Wirth defendeu isso, de forma breve. Então você vai situar e falar, olha, eu conheço mais ou menos, pelo menos os autores canônicos ou os autores mais importantes do Brasil que estão discutindo, então eu sei situar o meu problema, eu sei situar o meu objeto na discussão, eu conheço, eu não estou vindo aqui querendo estudar uma coisa da qual eu não faço a menor ideia. Problema. O problema Miraci ensina, outros professores de metodologia vão ensinar de outras formas, mas eu gosto muito do método dela, que o problema é a sua pergunta. Então você vai ter um problema principal e dele você deriva outros. Então qual que é o meu problema? Quais os impactos? Eu tenho 2 problemas principais que eles se ajustam, né? Porque já é uma tese de doutorado, já vão ampliar mais. Então, eu tenho 2 respostas. Quais são os impactos socioambientais e territoriais da atividade minerária predatória? E
como o Estado age nessa atividade. Então, a teoria derivacionista do Estado vai me ajudar a explicar como que o Estado é responsável, então, por esses impactos, como que ele, junto com as empresas de mineração, são responsáveis por esse impacto. Então, você literalmente elabora uma pergunta, como, qual, quando, por quê, e depois você explica, olha, eu estou fazendo essa pergunta, ela é relevante por isso, e aí você pode pôr a relevância social, a relevância política. Então, no meu caso, olha, tiveram não sei quantos mortos, impacto sobre o Rio, reconfigurou a cidade de Brumadinho, e blá, teve a CPI da mineração. E para a literatura não, para o meu campo, como que isso contribui? Olha, eu estou dizendo, eu não conheço, nunca diga que não existe, porque você não conhece tudo que já foi produzido. Então, eu não conheço no meu campo, eu não conheço na minha área, alguém que estuda a teoria derivacionista e os impactos sobre o território. Então, eu estou explicando aquele problema e justificando por que ele é um problema. Nos objetivos, ele é muito simples, você deriva o seu problema para a resposta que você quer chegar. No caso do meu projeto para o NPGAU, não tinha o pedido de hipótese, mas então eu pus a hipótese já dentro dos objetivos. Então, o meu objetivo, entender como o Estado é um ator que permite a reprodução do ciclo do capital no âmbito da atividade minerária. Isso é um dos objetivos. Outro objetivo, consolidar a importância da teoria derivacionista do Estado nos estudos urbanos e nos estudos sobre planejamento urbano e regional. Esse é um outro objetivo. Então, das perguntas que você fez lá em cima, você leva os objetivos, e esses objetivos, de uma certa maneira, eles já indicam a sua hipótese. Eles não são exatamente a sua hipótese, né? Então, qual que é a minha hipótese? A minha hipótese é que o Estado, no que diz respeito à mineração, ele é omisso tanto na elaboração de políticas públicas, quanto na fiscalização, quanto na elaboração de legislação realmente adequada, que permita, então, essa reprodução do ciclo do capital. E no caso da mineração da América Latina, ainda estamos no ciclo da acumulação primitiva de commodities. Mas eu não coloco isso nos objetivos. Os objetivos, eles são mais claros. Eu estou fazendo esse trabalho por causa disso, por causa daquilo e por causa daquilo. Não tendo a hipótese, não preciso elaborar. A revisão de bibliografia foi o que eu já disse, né? Que é a revisão de literatura, é mostrar que você conhece o estado da arte. Por último, as referências bibliográficas. Eu gosto de separar em duas partes. Referências bibliográficas, que foi o que eu referenciei no meu projeto, então, o que eu usei para fazer o projeto, e bibliografia preliminar, que seria a bibliografia que você pretende usar no curso do seu projeto. Então, espero que tenha ficado claro. Estes são os elementos que eu usei no meu projeto da NPGA o ano passado. Acredito que o desse ano vai ser muito parecido. E eu vou deixar meu telefone e meu e-mail para quem quiser mandar áudio ou mandar e-mail tirando dúvidas, pode. E eu também ofereço um trabalho de mentoria acadêmica, de acompanhar a elaboração dos projetos. Eu não faço de maneira nenhuma um projeto para ninguém, porque isso é fraude. Mas se quiser um acompanhamento mais a fundo, ler, criticar, ajudar, sugerir leituras, coisas também a gente pode combinar. Mas se for tirar uma dúvida, trocar uma ideia, aí sintam-se livres para contactar no direct aqui no Instagram, no meu e-mail, ou mandando um áudio no WhatsApp. Lembrando que na correria da vida pode ser que eu demore um pouco para responder. Mas é isso, espero que tenha sido útil. E quem quiser também mais conteúdo sobre vida acadêmica, comenta aí, que eu vou ficar muito feliz de ser blogueirinha da academia. Beijos!